A paz do Senhor, irmãos. Eu espero e desejo que esteja tudo bem com vocês. A paz do Senhor, Claudemir. Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos à IBD do Jardim Jovaia. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, a sua família. Oramos a Deus para que tudo esteja bem, mas que se não estiver, que o Senhor conforte, o console o seu coração e a sua alma. Amém? Amém. Vamos começar com a oração. Em seguida vamos estar já lendo a introdução da revista. Pai bondoso, em nome de Jesus, o Teu Filho, oramos a Ti uma vez mais. Em primeiro lugar, agradecendo a Ti por tudo quanto o Senhor tem nos feito, pela Sua presença gloriosa em nossas vidas, pelo Teu Santo Espírito que sempre está conosco. Nos dirija nesta lição, neste estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa usar as nossas vidas e que os nossos irmãos aí do outro lado que estão assistindo esse vídeo possam ser abençoados de igual modo, ó Pai. Fique conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. 24 de maio de 2020, lição 8, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. O texto áureo é Salmos 73, 28, que diz assim: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. A verdade aplicada: como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Os objetivos desta lição é apresentar o conflito existencial de Asaf, ensinar como vencer o sentimento de inveja e por fim, explicar a importância de clamar em meio à angústia. Claudemir, faz a leitura para a gente. Quero convidar os irmãos para a gente fazer a leitura do texto de referência da lição de hoje, que se encontra no Salmo 73, do versículo 1, e depois do Salmo 77, do versículo 3 até o versículo 16. Salmo 73, verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 77, verso 3. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Eu estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Amém. Introdução. Os Salmos 73 e 77 muito contribuem para as nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanece com os seus em todo o tempo. Acredito que não há um pensamento contrário no meio cristão em relação a isso, né? Por mais que estejamos passando por dificuldades, questionamentos, problemas, angústias, mas o Senhor, Ele sempre está conosco. Essa é uma afirmação que dá, ou que deveria dar paz a todos os cristãos, né? Verdade. Porque, como a lição apresenta, e o texto, o salmista apresenta, é maravilhoso, né? Porque ele apresenta que nenhum servo do Senhor, ou ninguém pode estar livre de angústias da alma, de depressões, de sofrimentos, de tristeza e até de questionamentos da bondade do Senhor. Ou quando a gente começa a comparar a nossa vida com a de alguém, Sim. né? Começa a se autoflagelar ou se auto-ter compaixão e acha que Deus é alguém que deve ser questionado.
Sim, e isso é tão verdade, você começou dizendo em relação à paz, né? Que quando nós entramos por esse caminho de questionar a Deus em relação à bondade dele, ou à sorte do ímpio, enfim, perdemos a paz. E aí vai só aumentando os males, né, em nossas vidas, né? Porque perde a paz, você perde a tranquilidade, já não tem mais um sossego, que é justamente isso que o Espírito Santo de Deus ele faz em nossas vidas, né? Faz-nos descansar, estar em paz, né? É maravilhoso. A lição é muito propícia, né, para esse momento que a gente está vivendo. Né? Sim, verdade. Ela vem de encontro a muitas tristezas, a muitas incertezas, a muitas dúvidas, né? E ao contrário do que muita gente às vezes diz, né, que a gente não pode duvidar, a gente não pode questionar. Perdão, irmãos. A Bíblia apresenta justamente isso, né? O Espírito Santo iluminou, inspirou Asaf justamente mostrando o contrário, que existe conflito na alma. A alma questiona. Se nós somos seres pensantes, Deus deu essa capacidade a nós, que não deu aos animais, justamente nos diferencia por isso, que a gente questiona, a gente pergunta. E há em nós também um turbilhão de sentimentos, né? Nós temos os sentimentos muito aflorados, né? Estamos tristes, depois já nos alegramos, e ao contrário também é verdadeiro, né? Porque somos suscetíveis às notícias, né? E como você mesmo abordou, o momento em que nós estamos passando é propício, né? Agora o interessante também é nós compreendermos até que ponto vai os nossos questionamentos, né? Eu acredito, não sei você, que há uma linha, né, entre o questionamento e a murmuração. Você questionar é válido. Agora, se você ultrapassar essa linha já para a murmuração, aí já é complicado. Sim. Porque aí você ataca a bondade de Deus, né? Você ataca quem Deus é. Seus atributos, né? Exato, como Deus age. Você se coloca, me parece que acima do conhecimento do Criador, né? Sim. Acha que o que ele está fazendo não é bom. É verdade. Né? E aí começa a atacar isso. É importante. Mas, Paulinho, vamos lá. Vamos. O que nós podemos dizer sobre o conflito existencial? É possível acreditar que muitos dos irmãos, se já não viveram, os psicólogos falam que existe 4 fases na vida da gente que a gente começa a questionar a nossa existência. Sim. O conflito existencial é isso, né? Questionar o propósito da vida, o que nós estamos fazendo nessa vida, quem somos nós nesse universo, se só nascemos, trabalhamos, esperamos a aposentadoria e morremos, ou tem alguma coisa maior, alguma coisa a mais, né? As pessoas dizem que, o pastor Ricardo Gondim disse que os psicólogos tratam isso como, existe 4 grandes conflitos na vida das pessoas. 4. A fase que a pessoa, quando tira-se as grades do berço, rompe-se as grades do berço, é o primeiro conflito. Só, meu Deus, não tem mais essa proteção. Que se tava, que a grade do berço estava protegido, né? Estou à sorte, né? Agora, sem a grade do berço, eu posso descer, eu posso cair de cabeça, bebê. A fase da criança para o adolescente, Sim. Quando o adolescente começa a perceber que os pais não são aqueles heróis que ele tinha na cabeça quando criança, ele percebe que o pai é limitado, que a mãe é limitada, que o pai tem defeito, que o pai não resolve os questionamentos todos dele. E o outro é quando se casa, deixar pai e mãe se unir à sua mulher. A sua mulher deixar pai e mãe se unir ao seu esposo. Isso que é outra crise existencial da pessoa. E a outra crise existencial é quando o camarada já está na crise da meia-idade. Eu já estou nessa daí, eu perto disso. Estou chegando já. 46 anos é a crise da meia-idade, porque se a média de idade é 75 anos, eu vivi mais da metade da minha vida. Sim. E eu tenho pouco tempo.
né? E o que vai ser da minha vida daqui para frente? O que eu vou fazer? Como vai ser o meu futuro? Os meus sonhos, os projetos que eu tinha, planos que eu tinha, praticamente se passaram, se foram. E aí você começa a se questionar, né? É uma crise. Valeu a pena? Isso. O caminho que eu percorri até aqui, né, realmente foi satisfatório? É o correto? Como é que fica, né? Tem arrependimento de coisas que você fez, de pecados que cometeu, mágoas que você causou, mágoas que você sofreu. O interessante é a sua abordagem, muito boa. E também é necessário salientar o seguinte, de que em Deus não há nenhum tipo de crise. Não, Ele é Deus, santo, poderoso, criador. E nós que somos falíveis, né, a essas coisas, fadados a esses sentimentos, né, de inconstância, porque nós somos inconstantes. Nós começamos uma obra e de repente a gente já começa a oscilar, né? Será que eu vou concluir? E às vezes esse ânimo ele baixa em nossas vidas, né? Para as tarefas do cotidiano até, ou se você está desempenhando uma outra tarefa mais específica. E na vida cristã é da mesma forma. Você dá uma olhadinha para trás e fala, poxa vida, eu já passei tantas coisas, né? E de repente vem uma situação que é até menor do que você já passou e você começa a se questionar. Eu não vou conseguir desenvolver, né? E aí começa esse conflito. E Asaf entrou nesse conflito, né? Vamos voltar no Salmo 73, Claudemir? Complementando essa nossa fala, sim. Bom é que a Bíblia não esconde esse conflito, né? Ela demonstra. O Espírito Santo trabalha isso como uma coisa natural, uma coisa que é do ser humano, que é natural do ser humano. Ele questionar, ele perguntar, ele indagar a fé dele, indagar o momento que ele está vivendo. E se o irmão, a irmã está passando por esse momento de dúvida, de incertezas, diante do distanciamento dos irmãos, distanciamento até de familiares, distanciamento da comunhão dos irmãos, da comunhão da igreja, não fique triste, não pense, não tenha culpa por isso, porque a Bíblia está demonstrando que muitos homens de Deus tiveram esse mesmo conflito, essa mesma questionamento, essa reflexão. Valeu a pena eu ser quem eu sou, fazer o que eu fiz até hoje? Que benefícios eu tive, né? Eu estou na fé cristã já faz 5, 10, 15, 20 anos, e o que isso me trouxe de benefício? Esse era o questionamento. Asaf parece que ele está olhando para algumas pessoas, amigos ímpios. Sim. Né? Ele conheceu as pessoas lá, vamos dizer, trazendo para nós hoje, a pessoa fez faculdade, trabalhou junto, e você foi honesto, você foi sincero, você foi correto, você foi santo, você teve o coração limpo, as mãos limpas, não se contaminou. E essas pessoas que não amam a Deus, não têm o coração voltado para Deus, não têm a vida voltada para Deus, você faz uma comparação da sua vida e da vida dessas pessoas, e vê às vezes que essas pessoas estão melhor do que você. Você hoje talvez esteja doente, esteja enfermo, está sofrendo alguma tristeza, alguma depressão, está vivendo dentro de um processo terrível de luta existencial, interna. E essas pessoas estão bem aos seus olhos. Estão se dando bem, né? Estão melhor do que vocês, uma casa melhor, não carro tem melhor, nenhum tipo de prejuízo, uma vida melhor que a sua. Mas espera aí, Deus não é justo? Porque o ímpio que não ama a Deus, até fala contra Deus, está melhor do que eu, né? Esse é o questionamento, e nós vamos ver algumas lições para a gente enfrentar esse questionamento, essas dúvidas do coração e da alma. Sim. Vamos então já ler aqui o tópico 1. Eu vou ler a introdução, tópico 1, e o ponto 1.1. O conflito existencial de Asaf. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo de sua existência, passando por Jó e Jeremias, chegando aos nossos dias como a prosperidade dos ímpios e o desafio
de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos e sua santidade. Ponto 1. A bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Veja que Asaf, ele mesmo estando em seu conflito existencial, ele não confronta a Deus naquilo que ele não deve, né? Ele faz a constatação dele, bom é Deus, ele é bom. Agora quanto a mim, né, ele já faz uma meia culpa ali, né? Meia culpa não, ele se coloca como uma pessoa que não é boa mesmo, né? Porque é isso que nós somos, não somos bonzinhos, né? Então ele já faz essa constatação. Bom é Deus para com Israel e os limpos de coração. Ele inicia e finaliza o salmo com declarações de fé. Isso é importantíssimo. Em meio a esses conflitos, em meio a esses questionamentos, é não perdermos a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Ele nos entende, Ele certamente nos compreende todos esses sentimentos em que nós estamos tendo, mas é importante manter a fé em Jesus. Em sua mente passaram muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiramente bom é Deus. O apóstolo Pedro exortou aos seus destinatários que já tiveram a experiência de que o Senhor é benigno, em 1 de Pedro 2,3. Então deveriam prosseguir em seu contínuo crescimento espiritual. A maior demonstração da bondade de Deus foi enviar ao mundo o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Romanos 5,8. Porém, sua bondade também se manifesta em outras ações, até para com os ingratos e maus. Lucas vai falar sobre isso, Lucas 6,35. Muito bom esse texto. Ainda assim é possível uma pessoa desprezar a riqueza da bondade de Deus. Ele é tão bom que ele enviou o seu Filho. E aí há um ponto em que todo cristão deve parar e observar em meio aos seus conflitos. Eu não mereço, mas Ele me salvou. Eu não mereço, mas Ele enviou o seu Filho para poder me resgatar. Isso é maravilhoso. Eu acho que quando nós temos essa compreensão, os nossos questionamentos ele começa já a ser aplacados, a diminuir, né? Você ia comentar alguma coisa sobre a bondade de Deus? É o texto, né, que trata que Deus é bom para o ímpio também, né? O interessante é isso, a pessoa saber que Deus é bom para todos. Eu não sou melhor do que os outros não, né? Eu não tenho um contrato, digamos que eu sou melhor do que o ímpio, que eu devo ter, porque a lição vai tratar disso um pouco mais para frente, né? A gente que é cristão acha que a gente deve ter um tratamento especial diante de uma pandemia, por Isso, exemplo. Eu ia citar esse exemplo, né? Tá a pandemia aí, mas eu não pego, eu sou cristão, Deus é meu pai, então estou suave. Não se aplica dessa forma. O vírus, ele não fala, não, crente eu não vou pegar o crente. Não, o vírus não sabe nada disso, não tem nada disso. Não tem essa identificação para ele, né? Não tem. O bom é saber que Deus é bom. Deus é bom para todos. E a justiça de Deus você vai revelar no final, quando Deus vai separar, infelizmente, os justos, felizmente os justos, e infelizmente os justos para o seu castigo. Então o irmão deve ter isso em mente, né? Que Deus hoje ele é bom para todos, Ele dá a chance, o Evangelho convida a todos, vinde a mim todos, vós que estáis cansados e oprimidos. Dá chance a todos. A todos, verdade. Ele está querendo, permitindo esse tempo, como diz Pedro, que as pessoas se arrependam, que as pessoas se convertam, né? E o fato de me sobrevir o mal também não é porque eu sou menos crente, não é porque eu tenho menos fé do que o outro, não. É que
nós estamos sujeitos a tudo, né? Nós somos de carne e osso, né? Vamos prosseguir, Claudemir. Leu 1.2? Resistindo à tentação, irmão. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Sua fé por um momento abalou-se, quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. É como se os desvaneios do coração e da mente tivessem provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. É necessário guardar nossos corações e mente. Propostas são apresentadas todos os dias, com a única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzi-lo ao pecado. Adão e Eva sucumbiram diante da tentação da serpente, mas Cristo resistiu à tentação promovida pelo diabo. É isso, irmão. Nós já vimos falando, né? A bondade de Deus. Deus é bom para todos. Nós estamos aguardando a volta do Senhor. Sim. Nós estamos aguardando o descanso final no Senhor se Ele não voltar, né? A nossa vida tem que estar focada nisso, que o nosso descanso não é aqui, que a nossa pátria não é aqui, que nós estamos aqui de passagem, e como de passagem, tudo que vier de sofrimento, agruras neste mundo, Também passará, né? nós estamos dentro desse processo. É porque eu não me ajuda a desenvolver esse raciocínio. Talvez porque nós nos apegamos muito mais fácil ou com mais, não vontade, mas nós olhamos com mais tendência o sofrimento. Parece não, nos abala mais, mas nós queremos viver mais tempo dessa forma. Como, por exemplo, é certo que vamos sofrer lutos aqui na terra, mas há momentos que parece que nós não queremos ser consolados. Sim. Vem a palavra, vem um irmão com carinho, enfim, abraça, beija, alguém liga, manda uma mensagem, mas parece que essas coisas não fazem sentido. No momento de dor, da angústia, do sofrimento, realmente é normal, né? O ser humano não querer ser afagado, ser consolado. Não tem, porque realmente não existe palavras no momento de luto, De dor, por exemplo, né? de um Não tem filho, como, de uma mãe, de um pai, não tem palavras que possam consolar. Mas também não pode durar para sempre, né? Não. Porque passa. Tristeza é uma coisa. Você continuar dentro desse processo de tristeza vai te levar à depressão. Você vai desenvolver uma doença. Você vai ficar aprisionado, preso nisso, e o seu sofrimento só vai piorar essa sensação. Então é preciso, diante disso, você, como diz a própria lição, apresentar os seus questionamentos, apresentar as suas dúvidas, levar ao Senhor isso. E o salmista apresenta isso de forma gloriosa. Gloriosa, é verdade. O terrível do salmista foi que ele invejou, não foi o irmão, o né? cristão que está prosperando. Digamos assim, o sacerdote, né? Não, ele Estava bem, estava caminhando de sucesso, o presbítero. Digamos assim, nós estamos no mesmo nível na igreja, chegamos no mesmo tempo na igreja. E aí um camarada começa a se destacar e vai crescendo. Ao presbitério, pastorado, e eu continuo aqui. E eu comparar com isso, né? Ele comparou com ímpio. O pior dele foi comparar com ímpio. Ele se tornou mais tolo, né? A comparação dele foi com ímpio, né? Temos só 5 minutos, Paulinho. Sim. Já foi dado o aviso aí. O produtor ali já deu aviso para nós. 5 minutos. Então, irmão, o problema não é ter sentimento. Ter inveja. Você tem que saber lidar com isso também. Mas não foi invejar o ímpio. Até porque nós somos tentados, né? Com muitos outros sentimentos e com esse, né? A gente tem desejo de melhorar, tem desejo de crescer. Quem não quer, né? E é interessante a abordagem que você fez. Ele invejou alguém que não tinha a presença de Deus de forma gloriosa como nós temos, né?
Poxa vida, não há aperto na vida dele, não há dores, parece que até a sua morte é tranquila. Ele chega a falar isso, né? Não é verdade. Não né? é verdade. Nós estamos vendo um monte de ímpio aí sofrendo, um monte de gente com doenças sérias. Mas é justamente, né? A inveja nos faz ter essa visão, né? Nos faz olhar nesse sentido as coisas, né? De que não há aperto na outra pessoa. Ah, poxa vida, tá a pandemia espalhada aí, mas só eu que perdi o emprego. Não, milhões perdeu seu emprego. Milhares. Né? Milhares, obrigado. Tem muitas pessoas em casa sem saber o que fazer, né? Mas aí quando a gente entra nesse sentimento de inveja, de egoísmo, né? Aí a gente passa a não olhar mais a bondade de Deus, que está nos preservando, que está nos conservando, que em meio a toda essa circunstância, o seu Espírito Santo está conosco, né? Nos ajudando. Bom, Claudemir, nós já vimos aqui sobre a bondade de Deus, resistir à tentação, a questão dos questionamentos. Já falamos a respeito da inveja, mas vamos agora falar como vencer esse sentimento. Qual a lição que nós tiramos de tudo isso? Como lidar com isso? O salmista apresenta a resposta para esse questionamento, né? Sim. Quando ele entra no santuário, ou seja, ele muda o foco do questionar Deus, de se voltar mais ou menos contra Deus, e ele começa a adorar Deus. O foco dele muda, de questionador para adorador. Aquele hino que as irmãs cantam, sim, né? Se encaixa perfeito, Perfeito, né? Ele deixa de questionar e começa então agora a focar em Deus, a adoração em Deus. Porque ele contempla que a vida dele tem um final que é diferente do final do ímpio. E ele estava olhando numa lente, numa perspectiva própria, né? Sim. Da dele. Na ótica dele, eu né? sofro mais do que o Paulinho. O meu sofrimento, você não está na minha pele, Paulinho. Você não sabe como que eu sofro. E às vezes o seu sofrimento é muito maior. Você só não verbaliza ele, você só não se fica sofrendo demais com ele, além do que já é o sofrimento. Porque tem gente que faz isso. É verdade. O sofrimento é duro, a doença é dura, a tristeza é dura, mas ele piora o estado, né? Ele piora esse sentimento. E isso é tão real que você fala, que nós tiramos pela nossa congregação, né? Os nossos irmãos enfermos, que há muito tempo não podem estar desfrutando conosco aqui dos cultos, e nós vamos visitá-los, vamos levar a ceia, e nós saímos de lá confortados. Eles ainda mantêm a alegria, mantêm a esperança. Não que não haja questionamentos neles, não é isso. Mas a gente já vamos com um pressuposto, né? Nós vamos encontrar nosso irmão debilitado, já fraquinho, a sua fé abalada. Não, pelo contrário. Eles não olham na ótica que Asaf começou a olhar, né? Eles estão já nessa ótica, já na adoração, na gratidão a Deus, né? Poxa vida, e a gente acaba saindo confortado dessas visitas, né? Pelo menos gera em mim um sentimento de, poxa vida, preciso melhorar, preciso buscar mais a Deus com essa mesma intensidade. Para mim, quando eu vou levar a ceia para esses irmãos, visitá-los, é algo profundo. O legal é isso, né? Tomar cuidado com a comparação, né? Achar que a grama do vizinho é mais verde do que a minha, achar que o sofrimento do irmão é menor do que o meu, né? Esse tipo de coisa faz a gente ter uma relação errada, né? Achar que o meu sofrimento é maior ou que a grama do vizinho é mais verde, e aí você vai entrar em essas depressões, essas angústias da alma, esse sofrimento desnecessário, né? O bom é você vir para a casa do Senhor. Nesse tempo não é nem vir à casa do Senhor, é permanecer na presença do Senhor. É continuar a dar ouvido à palavra do Senhor. Não perder a fé, a esperança na palavra do Senhor. Permitir ser restaurado, né? Que é o ponto 2 aqui do tópico 2. Exato. Permitir que esta palavra ela produza efeito, né? Nós falamos anteriormente a isso, né? Eu só quero chorar e tal, eu quero ficar nesse quadro de depressão. Não, é necessário permitir
que o Senhor possa trabalhar em você esses sentimentos, né? Entregar a Ele, falar a verdade. E o interessante é isso, Asaf, ele falou a verdade. Poxa vida, os meus pés quase escorregaram. Eu cheguei à beira do precipício. Em outras palavras, é isso que ele quis dizer. Sim. Eu andei por um terreno, por um período que não é glorioso. Um terreno perigoso, né? Também, as pessoas né? escondem os seus defeitos, né? Escondem as suas falhas. As pessoas se apresentam sempre como super-heróis, super crentes, né? Como pessoas bem-sucedidas. Sim, no terreno não tem um problema, não tem um problema. Não tem. E Asaf não, ele abre o coração. Olha. Ele rasga, né? Ele não fica com meias palavras, né? Ele adora a Deus na sua oração, nesse salmo, né? Verdadeiramente bom é Deus, isso é louvar a Deus. Mas em nenhum momento também ele deixou de falar a verdade. Ó, me ajuda aí, porque eu não estou com um coração bom, não. O bom de dizer nisso, presbítero Paulo, é o seguinte: quando a pessoa estiver nesse momento delicado da sua vida, da sua fé, de questionamento, de incerteza, de dúvida, é não tomar, me parece, nenhuma decisão nesse momento. Sim. Tomar nenhuma atitude. Sim. Não vou guardar a minha fé mais não. Eu vou fazer esse negócio. Porque já entra pro desespero, né? Eu vou aceitar isso. Não vou manter o meu corpo como mantive até hoje. Eu sou, falando para o jovem, eu sou a única virgem na sala, na escola. Eu sou o único cristão que não fico com ninguém, né? Não aceito propina, não entrego o meu corpo ao pecado, não me entrego ao pecado, porque não vale a pena. Asaf falou: olha, eu quase, quando eu comecei a olhar para o ímpio e ver a prosperidade dele, eu quase entrei nesse caminho aí ruim, né? Mas falou: não, mas aí, antes de tomar qualquer decisão, ele foi no templo, para adoração, ele foi ouvir a palavra, ele foi interagir com os louvores, ele foi ouvir pessoas que podem nos trazer orientação. Ele não foi buscar nas pessoas com a fé madura, né? Pessoas que já passaram também por isso, né? Que é o importante a gente ressaltar. Poxa vida, aquele irmão mais velho, mais idoso, de mais idade na igreja, ele já passou por tudo isso. Eu lembro-me de uma vez que para mim foi fantástico isso, foi algo definidor. Eu entrei na igreja e estava muito triste, estava bastante triste mesmo, bastante angustiado. E o irmão que pregou foi até o pastor Vitor Gadelha, na verdade. Ele, na sua introdução, ele falou: olha, aqui você tem liberdade. Se você está triste, expresse essa tristeza a Deus. Se você está alegre, também expresse essa alegria a Deus. Mas não esconda os seus sentimentos. Foi algo fantástico, né? Eu tirei aquela máscara, né? De tipo, eu estou bem. Não, eu queria chorar, eu queria falar para Deus das minhas angústias, né? Então faltava aquilo, né? Alguém com mais experiência, alguém que já passou por aquilo, falou: E Asaf traz essa experiência para nós. Traz isso, né? Traz essa luz, essa orientação para nós. É maravilhoso. O bom disso, irmãos, na comparação, já que há uma comparação, é comparar que a prosperidade dos ímpios é temporária, que a vida do ímpio vai ter um fim que não é um fim glorioso se ele não se arrepender. O Salmo 1 se encaixa perfeitamente aí, né? Também. Então, irmãos, cuidado com a comparação. Você querer comparar a vida do ímpio. Deus não castiga o ímpio. O ímpio prospera. O ímpio vai bem. Tudo acontece bem para ele. Eu que tenho procurado manter a minha vida casta, pura diante de Deus, na sociedade, no trabalho, na escola, na vida, tudo. E hoje eu estou doente, hoje eu não tenho, que alguns parentes que murmuram da minha fé têm. Mas, irmão, cuidado. Você tem a vida eterna com Cristo. Isso. Você tem a eternidade com Cristo que o ímpio não vai ter. Você chegou no ponto que eu queria chegar, né? Que a prosperidade dos ímpios, ela é temporária, né? E a gente vê isso claramente. Não há uma alegria verdadeira, não há uma paz verdadeira,
eles precisam sempre estar fazendo coisas para poder se motivar, para poder estar bem. E o quanto que o cristão ele está passando necessidade, ele está passando dificuldade, mas ele diz: estou bem. Bom é o Senhor. Bom é o Senhor, eu estou em paz. Me faz lembrar das palavras de Paulo, né? Em que ele diz que ele sabe estar bem em todas as situações, né? Mas no verso anterior, vamos Filipenses. Eu gosto muito da expressão que ele usa, que ele diz o seguinte, Filipenses 4 e o 12: eu sei estar. Isso para mim é a compreensão do Evangelho, é a pessoa que compreendeu. Sim. Eu sei. Mas eu estou bem, eu estou em paz. Eu sei estar bem, eu sei estar na necessidade, eu sei estar na angústia, eu sei estar feliz. É a compreensão do Evangelho, é o resultado do Evangelho na vida da pessoa, a graça de Deus. Maravilhoso. Falando da prosperidade do ímpio, irmão, que é temporária, os irmãos encontram isso no verso 18 e verso 19, né? Sim. Certamente os pões em terreno escorregadios, fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Os irmãos lembram muito bem do Eike Batista, que num dia, numa noite, num momento estava rico, milionário, no outro dia o homem estava preso pela Lava Jato, deixou de ser o homem mais rico do Brasil, deixou de andar nos seus carros luxuosos, de viver na sua mansão, no seu iate, e estava destruído, completamente destruído por causa do seu pecado, do seu caminho errado, né? Então, cuidado nessa comparação. Da segurança temporária que ele tinha, né? Porque caiu. Tudo passa, como você mesmo já salientou aqui. Caiu porque Deus, embora às vezes a gente pense que Deus está distante, ausente, Deus pune as pessoas, Deus castiga as pessoas que andam em caminhos errados, né? Talvez dure muito tempo na nossa visão, uns não são punidos como a gente gostaria que fossem, né? Baseado na nossa ideia de justiça, mas a verdade é que a Bíblia fala que a punição vem. Uma hora ela vai vir. Ele é justo, Deus é um né? justo juiz. Ele é justo. E diante disso, o que fazer, Paulo? Fazer o que Asaf fez, clamou. A gente já vem até falando isso, né? Porque a alma, ela parece não, a alma ela pede, né? Ela está gritando dentro de nós, né? Clama a Deus, vai buscar Ele, grita por socorro, porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim, né? E a saída é essa, é clamar a Deus. Clamar a Deus em quê? Senhor, me livra desses sentimentos de inveja, purifica os meus olhos. Eu diria, Paulo, até dizer: Senhor, eu estou cheio de dúvida. Sim. Eu tenho essas angústias na minha alma. Elias, né? Elias. É um grito de aflição. Não estou deixando de ser sincero, honesto. Não adianta o irmão querer dizer que não está, fingir esses sentimentos e viver com essa amargura, essa angústia no coração e não expressar isso diante de Deus. E sendo que Deus sabe a verdade, né? Que Ele, antes que saia qualquer palavra da nossa boca, Ele já conhece. Então não tem o porquê eu ficar com essa falsidade diante dele, né? Não é uma falsidade para Deus, é para você mesmo. É para você mesmo, tá exatamente. Tentando enganar a você. Para mim a resposta é essa, Claudemir, é clamar, é gritar, falar a verdade. E voltando um pouquinho no que você disse, pedir ajuda também, né? A um irmão experiente, ao pastor da igreja, a pessoas idôneas, né? Irmão, eu não estou conseguindo lidar com esses sentimentos, né? Isso. A gente às vezes prefere falar só de alegria, né? Parece demonstrar que a gente sempre está bem. A gente não quer demonstrar tristeza, não quer contar os nossos sofrimentos às vezes, não queremos se abrir, né? Mas Asaf mostra que é importante. Eu vou fazer uma observação, muito bom isso que você está falando. Aos irmãos que são procurados por outras pessoas, né? Que nós possamos ser idôneos, respeitosos e ouvir realmente, né? Esses irmãos, dar atenção devida, ser responsável naquilo que eles nos falou,
orarmos juntos, nós precisamos orar juntos, né? Às vezes nós, eu vou orar, não, ore junto com o seu irmão, atenda ele nessa necessidade, nessa angústia. Hoje nós vemos uma sociedade que corre de um lado para o outro, desesperada, e não tem em quem possa confiar, e nós precisamos ser pessoas confiáveis, dignos dessa confiança do outro irmão, né? Ouvir com atenção. E para mim a resposta é essa, é clamar, procurar ajuda mesmo. Na sua palavra nós vemos que a palavra de Deus é algo profundo e libertador também. Ela nos norteia, ela nos dá a direção, a palavra de Deus. E hoje nós vemos um descaso as pessoas se desfazendo da palavra de Deus, né? Toma por qualquer coisa, não, e não é qualquer coisa, porque ela vai falar justamente com os meus sentimentos. Ela fala diretamente comigo aquilo que eu penso, sobre as minhas decisões, o que eu devo fazer. E nós precisamos dar atenção devida à palavra de Deus. O que nós estamos dizendo é que nós entendemos, respeitamos a sua dor, talvez não compreendemos por não viver propriamente a sua dor. Sim. Mas nós respeitamos a dor do irmão, nós sabemos do sofrimento. E o irmão também tem que entender que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O próprio Senhor afirmou isso. Ele não falou: não, vocês não vão ter aflições quando vocês se converterem. Não é igual às igrejas: venha para a minha igreja e venha ser feliz, não sofra mais. Vem e não sofra mais. Isso não é verdade, isso não é a realidade. Nós podemos ler, por exemplo, 2 Coríntios 4, verso 8 e 9, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, meu irmão, angústia, sofrimento, os servos do Senhor têm. E o que você faz? Você não vai ser uma Senhor. Vez só, não. Né? Não. As crises existenciais de dúvida é natural do ser humano. E isso é importante você saber e lidar com isso. Eu sou uma pessoa que tenho crise, porque eu sou um ser humano. Todo ser humano tem crise. E você enfrenta isso como? Diante do Senhor. Procurando o irmão que você possa, pelo menos, se abrir. Ó, irmão, vou falar para você. Eu tive uma experiência e foi muito boa. Quando eu procurei um psicólogo, eu tive uma crise. Eu fiquei perguntando: por que eu sou assim? Foi a pergunta que eu comecei a fazer. Por que se eu sou fazia assim? E não achava uma... E aí eu fui procurar um psicólogo. E a minha conversa, porque o psicólogo o que é? É uma conversa. É uma conversa. E o psicólogo, ele procura organizar as suas ideias, ajudar você a encaixar as suas ideias, a sua personalidade. Por que você é assim? E ela vai te perguntando e ela consegue lidar com isso e apresentar para você: ó, você é assim por causa disso, você é assim porque você tem o DNA da sua família, porque você tem genes do seu pai e da sua mãe, porque você carrega o histórico cristão, as doutrinas cristãs. Então você é assim por causa disso. Então a conversa foi muito libertadora, ajudou na minha orientação, no meu momento de crise, a me entender. Talvez uma conversa, irmão, com alguém, como Paulo disse, experimentado na palavra, vai te ajudar com os sintomas da aflição. Vai, e ajuda muito. Vai te ajudar. Vamos lá, a palavra do Senhor aqui, nós acabamos de ler 2 Coríntios, Hebreus 11 fala muito sobre Hebreus 11, os heróis da fé. Leia Hebreus 11, irmão, para você alimentar a sua fé. Leia Hebreus 11, você vai perceber que os heróis da fé sofreram, foram decapitados, foram queimados. Os heróis da fé, muitos irmãos ao longo da história, na fogueira, entregue aos leões. E eram menos crentes do que eu não era. Não. Talvez eu não tivesse a fé que eles tiveram. Eu me faço essa mesma observação. Resistiram até a morte. Há quem diga que Savonarola disse, quando estava na fogueira: acenda mais depressa, para que mais depressa eu veja o meu mestre.
Será que eu ia dizer isso nesse momento? Eu ia, talvez praguejar, murmurar contra Reclamar, aqueles miseráveis, xingar. Não acontece isso com os ímpios, né? Eu estou sendo... E agredir as pessoas que estavam fazendo aquilo comigo. E Savonarola não. Perdoou as pessoas, Estevão perdoou as pessoas, viu o céu aberto e o Senhor em pé, diante do sofrimento dele, diante da vida dele que estava sendo exaurida, tirada brutalmente. Então, meu irmão, crise é natural, é normal, e você vem se enfrentando ela, não se entregando, né? Para você concluir todo esse assunto aqui que nós abordamos hoje. Para concluir, irmão, é permanecer na presença do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, se alimentando da palavra do Senhor. Eu tenho me alimentado nesses últimos dias pelo YouTube, né, que é um canal de vídeos, ouvindo pregações excelentes. Talvez você não tenha a habilidade de um pastor que consiga extrair da palavra de Deus lições para a sua fé, para a sua vida. Então ouça pessoas. Existem homens de Deus sérios que estão pregando a palavra de Deus, que estão ensinando a palavra de Deus. Sério, não é a pessoa que está vendendo feijão, não é a pessoa que está oferecendo milagres, né? Instantâneos, né? Arrancando o seu dinheiro. Não é essas pessoas. Pessoas que estão ensinando a palavra de Deus, alimentando você com a palavra de Deus. Então ouça essas pessoas, ouça pastores, ligue para o pastor se você tem o telefone, abra o seu coração para ele. Se você confiar em um de nós, também estamos à disposição. Pode ligar para nós, pode apresentar os seus questionamentos a nós, porque é natural. É natural o sofrimento, é natural as dúvidas, é natural o sofrimento, e no sofrimento você questionar. Sim. Será que Deus me ama? Será que valeu a pena eu ter me Continuo, convertido? paro. O que eu faço? Eu sigo o caminho do ímpio, porque ele que está bem, ele que está melhor do que eu. Eu gostei muito da definição do comentarista na conclusão. Muito boa, muito boa. Leia para nós. Conclusão. Mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar. Essa é a certeza que nós devemos carregar. E desde já eu quero agradecer aos irmãos, ao Claudemir, irmão Elias, o Fernando, o Ricardo, que precisou sair a trabalho, né? Que Deus abençoe a vida dele também. Claudemir, vamos encerrar com oração. Ore ao Senhor. Mais uma vez, obrigado aos irmãos que estão aí nas suas casas, que os irmãos continuem nos acompanhando. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, pedimos ao Senhor que a sua palavra cure feridas. Sim, que a sua palavra vá ao encontro desses irmãos que estão angustiados, que estão sofrendo, que esses irmãos encontrem refrigério, que essas palavras sejam remédio para a sua ferida, para a sua alma, para os seus pensamentos, que eles encontrem no Senhor conforto, alegria, porque a nossa alegria está no Senhor, a nossa alegria vem do Senhor, como tudo vem do Senhor. Sim. Nós vivemos para a glória do Senhor. Ó Deus, que assim como Asaf entendeu que ele tinha responsabilidades, quando ele se depara com a situação, só de pensar em falar isso aos meus irmãos, ele pesou isso, a dúvida do seu coração, e ele então se volta para o templo de adoração e não questiona, ele adora. Que sejamos verdadeiros adoradores do Senhor, em meio aos nossos sofrimentos, às nossas angústias, às nossas dúvidas, que possamos permanecer firmes no Senhor, confiando na promessa
do Senhor, de que o sofrimento não será eterno, de que se achamos que estamos esquecidos, esse esquecimento não será eterno, como diz o salmista no Salmo 77, que um dia estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando das suas bênçãos e das suas alegrias. Essa é a oração que fazemos, pedindo que o Senhor abençoe a cada irmão em seus lares, em nome de Jesus.